Ótimo, estamos oficialmente gravando. Mais uma oportunidade de um bate-papo com especialistas, né? E com uma leveza que é incrível. Mais uma vez, para aqueles que não têm o contato, me apresento rapidamente. Eu sou Roberta Garcia, sócia fundadora da consultoria Índigo. Sou especialista em ESG, projetos de produtividade e eficiência organizacional. A consultoria Índigo, ela trabalha para tornar as empresas resilientes, alinhadas com as demandas do mercado, as demandas modernas do mercado, e, sobretudo, para colocar os nossos parceiros, clientes, dentro das expectativas sociais. E é dentro desse propósito de ESG que a gente promove esses bate-papos com especialistas que cedem da sua experiência, do seu tempo para a gente, porque nós entendemos que essa agenda tem muito a ser compreendida e a gente quer levar conhecimento, né? E já fizemos aí no último mês muitas conversas ligadas ao pilar social, já falamos também de governança, e hoje é o dia que nós vamos falar de um tópico que está dentro do pilar ambiental. E para isso eu quero, mais uma vez, agradecer o teu tempo e ter abraçado essa oportunidade, Ariane. Te dou as boas-vindas com toda a gratidão e peço para que você se apresente, então. Ótimo. Antes de tudo, já começo agradecendo aí o convite. Estar aqui faz parte, inclusive, do meu propósito. Estou muito ligada aí com a ideologia da Índigo com relação a isso. Vou me apresentar, então, para quem não me conhece, boa noite, eu sou a Ariane Gabriel, sou engenheira ambiental de formação, me formei pela Federal do ABC e em duas universidades nos Estados Unidos. Mais recentemente, fiz meu MBA na Poli, na USP, e a última coisa que eu atualizei foi que agora eu faço parte de um nível associado do IMIA, que é uma instituição global de sustentabilidade que tem grandes profissionais e fazem com que a gente tenha um fórum grande de atualizações e capabilities importantes aí nessa agenda. Além de tudo, sou mãe do Arthur, de 3 aninhos, e acho que são esses os pontos que eu queria trazer aí para a introdução. Maravilha. Pessoal, a gente sempre faz esses bate-papos de uma maneira muito intimista, né? Então, fiquem à vontade, por favor, em dar sua opinião, suas contribuições, levantando a mãozinha no chat, como quiser. Esse é o propósito. Vamos falar, então, de uma coisa que toca aí bastante da tua experiência, Ari, pedindo, então, para você falar um pouco do conceito de compra ou aquisição sustentável, né? E por que que isso é tão crucial para que as empresas adotem práticas nos dias de hoje? Tá. Esse termo hoje, ele é aquisição sustentável, compras responsáveis, responsible sourcing, ele é muito relacionado principalmente ao modelo de negócios de compras, então, o departamento de compras se modelar e seu processo, né, de sustentabilidade esteja dentro, não só quando a gente fala para fazer um processo de cotação externo, a gente avaliar apenas financeiro ou alguns indicadores que a gente já avaliava, mas também considerar isso, né, considerar sustentabilidade, estratégia de sustentabilidade, como os parceiros estão vendo esses pontos já dentro da própria avaliação e da entrada no fornecedor na empresa, quanto da manutenção dele ali, né, a longo prazo, para a gente evoluir e ter essas conversas um pouco mais assertivas, porque, na verdade, os desafios das empresas hoje de sustentabilidade, eles não são só delas, eles são delas e das parceiras que estão trabalhando com eles, né, então ninguém vai entregar os objetivos da Nações Unidas de 2020, 2030 sozinho, então é muito importante que isso tudo esteja dentro do processo de parceria e aquisição de parceiros, tanto aí quando a gente olha para fornecedores, clientes, para a gente ter uma rede de suporte que esteja todo mundo pensando e com um objetivo em comum para conseguir direcionar os esforços para atingir os objetivos. Maravilha. Essa jornada não é uma jornada fácil, né? Porque no ambiente, no ambiente que nós estamos inseridos como em contexto como país, né? Tem muito a desenvolver. Isso é um grande desafio. Então, assim,
quais são os desafios que as empresas que querem revolucionar ou co-criar as práticas de compras, de aquisição, quais são os desafios que elas mais enfrentam na cadeia de suprimentos? Tá, o primeiro desafio, Roberta, que eu vejo muito latente, nem é ele é muito mais relacionado a comportamental, sobre resistência a mudanças. Então, muitas vezes as pessoas têm uma resistência muito grande. Ah, foi assim que eu fiz até hoje, e é assim que eu vou seguir fazendo. E na verdade, não necessariamente o que você fez até hoje, eu te trouxe como negócio até aqui, como empresa até aqui, é o que vai te levar para o futuro, para o próximo nível das coisas que vão ser exigidas como sociedade de empresas que estejam aí. Então, eu acho que resistência à mudança, para mim, sempre vai ser o primeiro ponto a ser trabalhado quando a gente fala de implementação de sustentabilidade nas agendas das empresas. Depois, tem uma coisa muito importante que hoje a gente fala sobre regulamentação. Então, a regulamentação em si, segue em evolução, então muda, se atualiza, então não necessariamente se você segue as legislações, os dados governamentais hoje exigidos para o seu negócio, o que quer dizer que no futuro você vai estar coberto com relação a isso. Muda, se atualiza, alteram, por exemplo, parâmetros, e aí você precisa se atualizar. Então é sempre importante estar olhando um passo à frente desse desafio, e aí vem pressões dos países, dos governos, das empresas, dos clientes, então, como que a gente se precaver antemão a todas as evoluções de regulamentatórios e regras que podem ser empíricas aí para cada negócio. E, por último, eu acho que uma coisa que é muito complexa quando a gente fala de implementação de sustentabilidade é gestão de dados. E aí, dados entram numa agenda gigantesca de qual é o nível de capilaridade que você vai querer entrar nessa agenda. Ah, eu vou querer falar sobre água, vou falar água sobre a minha água, a água que eu estou usando no meu negócio, vou falar sobre a água dos meus fornecedores, a água utilizada, e aí tem layers, né, tem as camadas que você vai estratificando para conseguir identificar e chegar, de fato, no como você vai querer abordar o tema. Então, dados são fundamentais, sem dados, né, ou sem dados concretos e bem analisados, que sejam de uso para tomada de decisão, uma empresa acaba tendo um desafio gigantesco de não saber nem por onde começar. Então, ter essas informações, conhecer seu próprio negócio, quais são os dados atrelados nos 3 pilares, eu acho que no ambiental, no social e no governamental, avaliar quais são os riscos, né, que a sua empresa pode estar cometido e olhar para isso de uma maneira muito transparente mesmo, sabe, de quais são as possibilidades que eu tenho aqui, quais são os riscos que eu posso estar cometido, e o que eu deveria, né, estar olhando na gestão de informações, dados, e o que pode ser necessário da minha empresa no futuro. Excelente, Ari. Eu vou aproveitar e fazer um comentário, literalmente projetando um pouco do trabalho que a Índigo faz, que é a questão de, ok, precisamos implementar uma estratégia, que temos a consciência disso, só que por onde começa? E o começo está em educar, em catequizar as pessoas do propósito, do porquê. Porque as pessoas ainda têm um conceito um pouco distorcido, né? Achando que ambiental cuida de questões de reciclagem, o social é muito, basicamente falando de diversidade, inclusão, e governança, muitos até têm medo, né? E, e quando você precisa fazer um trabalho muito claro, e claro no sentido de catequizar, de educar a sua tripulação, os seus stakeholders, para você expandir isso para a sua cadeia de suprimentos. Esse processo de educação, ele é a base para poder falar, estabelecer as metas, porque uma coisa que eu aconselho muitos clientes é, começa pequeno, né? Começa, vai se conhecendo, vai entendendo isso, porque aí você tem condição de se aprimorar, né? E é melhor você crescer de maneira consistente, porque você mostra para os seus clientes, para a sua cadeia de fornecedores, que você está nessa jornada, é mais fácil de engajar, muito melhor para você também reportar os dados, porque você vai ganhando músculo, do que fazer como se fosse para fazer um check. Porque o propósito dessa agenda toda é
que a gente deixe um mundo melhor para as gerações que estão chegando, né? Isso é o que está por trás de todo o cenário de ESG, né? Falando disso, né, das nossas responsabilidades, né? Como é que a responsabilidade social e ambiental na cadeia de suprimentos, elas podem contribuir para combater o tema que é dito 500 vezes ao dia, que é a crise que a gente tem climática. Esse tópico está Ops, tá voltando um eco aqui. Tá voltando. Oi? Vocês me escutam bem? Não, tá ok, tá ok. Ótimo. Basicamente, né, quando a gente fala de mudança climática, esse tópico é hot topic, está todo dia na televisão e é cada vez mais abordado, né? E quando a gente olha isso, tem gente que olha como se fosse uma coisa distante, como se fosse uma coisa que não me afeta, ou e não, na verdade, já está afetando a vida de todos nós, tem dados concretos aí de como vai continuar impactando, se a gente continuar crescendo a temperatura da Terra, e aí a ideia é que e os trabalhos que estão sendo feitos quando a gente fala de gestão climática, é para garantir que a gente não suba mais do que 1,5 graus a temperatura. E aí, o que acontece, né? Que fisicamente acontece quando a gente fala sobre esse tema? São principalmente os gases do efeito estufa. E aí, quando a gente está falando de gases do efeito estufa, e aí a gente transporta isso muito para as emissões de carbono, que na verdade é um listado. Então, tem vários gases que são contribuintes. Para simplificar esse tópico, virou-se carbono, então fala sobre emissões de carbono, para não ter que falar emissão de carbono, de nitrogênio, de todos os elementos químicos que estão ali, fala-se carbono. E aí, basicamente, carbono e a quantidade de carbono que está na atmosfera está vindo do quê? Da queima de combustíveis fósseis. E da grande queima de combustíveis fósseis, que é utilizada basicamente na nossa sociedade para geração de energia. Então, primeiro de tudo, é entender quais são os impactos do nosso negócio nas emissões e no uso, no consumo de energia. Conscientização de energia já faz uma grande diferença, então, processos industriais, em modelação disso, quanto a gente consegue reduzir do consumo de energia geral, já faz uma grande diferença no número. E dentro disso entram diversas estratégias, como, por exemplo, a otimização de recursos naturais, quanto menos eu conseguir utilizar, menos carbono vai ser necessário para poder fazer aquela cadeia. Redução ou otimização de malha logística. Então, em vez de fazer 20 viagens pequenininhas, fazer uma viagem grande. Que tipo de veículo eu estou escolhendo? Então, o veículo é a diesel? Tem opção de veículo elétrico no meu país? Não tem opção de veículo elétrico? Quais são as melhores alternativas? E sempre pensar na malha energética como possibilidades e soluções. Então, sempre que eu converso com os meus fornecedores, a gente sempre fala muito desse ponto, sobre as reduções de emissão de carbono, otimização da matriz energética, então, o que você pode fazer, reduzir com relação à quantidade de recursos naturais necessários para o seu produto ou serviço. E uma coisa que é muito importante aí entra inovação. Inovação, data, tecnologia. Então, quando a gente consegue trabalhar essas coisas dentro da nossa empresa, para já olhar, tipo, produtos mais ambientalmente adequados, já com uma pegada de carbono menor, estudar, e aí, para mim, Roberta, você falou num ponto que é fundamental, que é educação. E é buscar informação. E que eu sempre falo para todo mundo. Às vezes a gente, não todo mundo é especialista em tudo. Eu acho que depois que fui mãe, descobri que eu não sou especialista em muitas coisas, gostaria até de ser médica para poder ser uma mãe melhor, mas nós não somos, nós somos diversos, cada um é especialista em um tema, e às vezes você é muito especialista no seu tema de trabalho, por exemplo, o nosso advogado, muito especializado nas leis, nos modelos, mas às vezes essa informação de como implementar um programa de gestão ambiental, enfim, acaba não sendo sua expertise. Então, educação, para mim, é fundamental. Buscar informação, participar de fóruns como esse ou outros fóruns. Eu busco muita atualização com relação ao tema, porque, como eu comentei no começo, é um tema em evolução. Hoje está assim, e aí amanhã a gente descobriu que, na verdade, que o hidrogênio verde vai ser a solução. Então, todo mundo vai atrás de entender o que é o hidrogênio verde, quais as possibilidades de aplicação, onde a gente pode aplicar, se é possível, se não é, quais são os riscos, quais são os custos envolvidos nisso. E
não ter medo dessa parte de custos, porque nem sempre quando a gente fala de implementação de sustentabilidade, a gente está falando de aumento de custos. Eu tenho visto muitos projetos de melhoria de eficiência, então melhoria de eficiência em linha, melhoria de eficiência em processos, e acaba que eles, no final das contas, têm uma redução ou uma optimização de custos. Então, esses são os pontos, para mim, quando a gente fala de mudança climática, as empresas deveriam estar buscando informação e redução das emissões de gás carbônico para a matriz energética. Reforçando aqui nesse gancho de custo, Ari, a empresa que apresenta, que tem uma estratégia e um plano consistente, robusto, vivo, né, atualizado para essa agenda, ela pode buscar, inclusive, incentivos para empréstimos, para investimentos nessa agenda. Tem benefícios fiscais também, que são pouco explorados nessa agenda. Mas é claro, por quê? Os investidores, a cadeia a gente está falando aqui da cadeia de abastecimento, de suprimento, né? Cria-se, a empresa que ela tem uma agenda ambiental, uma agenda social, uma agenda de governança, ela passa a transmitir credibilidade. Então, isso atrai, isso retém relações e favorece nas questões aí quando precisa aplicar por um investimento externo. Então, além de ter essa questão da eficiência que você comentou, existem brechas aí massivamente não conhecidas, que é uma super oportunidade para fazer acontecer, né? Aumento da competitividade, Roberta, acho que é gigante a exploração e o nome que você traz e o peso que você traz trazendo a importância nessa agenda. E outra coisa que você comentou é que, por exemplo, todas as grandes empresas têm objetivos em sustentabilidade, inclusive, por exemplo, os bancos. E aí entram em parte de financiamentos e projetos em melhores taxas de juros, enfim, até com relação a isso para poder ajudar o investimento nesse quesito. Então, às vezes a gente fica assustado, mas na verdade talvez seja a oportunidade. É verdade. Vou olhar aqui, tem comentários no chat. Maurício fez uma pergunta. Qual é o papel da estratégia corporativa no... Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Qual é o papel das estratégias corporativas no enfrentamento da crise climática? Como elas podem contribuir para a mitigação dos impactos ambientais? Isso está ligado a um ponto que eu estava pensando também, que é, dentro do que você tem estudado muito, inclusive fora daqui, quais exemplos que você tem visto de estratégias que são aí bem-sucedidas, que ajudam a mitigar esses impactos? Exato. Para falar sobre estratégia, primeiro passo de tudo de uma estratégia de sustentabilidade é você analisar seu negócio. Então, você tinha comentado, Roberta, muito importante você entender qual é o seu produto, qual é o seu serviço, aonde você está, quais são os riscos que são atrelados a isso, então, quais são as leis que você está aplicando, quais são os clientes, o que os clientes dessa categoria estão procurando, pesquisando, querendo atualizações com relação a isso. E aí, uma estratégia muito robusta precisa entender seu próprio negócio, depois olhar com relação aos dados, então ter as informações para você tomar as decisões. Então, quando a gente fala de matriz de descarbonização, primeiro você tem que saber quanto você tem em escopo 1, em escopo 2, em escopo 3, que já é a sua cadeia inteira, quem trabalha com você, seus clientes, seus fornecedores. Detalhar tudo isso muito bem estratificado para depois você, com dados e fatos, você montar objetivos em sustentabilidade. Aí sim você vai criar objetivos que a gente chama de SMART, né? Mensuráveis, atingíveis, num determinado período de tempo. Então, neste ano, meu objetivo de sustentabilidade com relação a 3 coisas que são importantes para o meu negócio. Vai ser importante para o meu negócio um viés social, então um programa social que tenha impacto em determinado ponto que pode ser relacionado com o meu negócio, água e carbono. E aí você olhar para esses 3, criar objetivos, ter dados suficientes para criar objetivos claros. Montou seus objetivos, você vai ter que montar o próximo passo da estratégia, é você fazer o roadmap
E aí que o roadmap é basicamente um listado de projetos que você vai ter que implementar ou não, entender quais são as ideias que são aplicáveis, montar custo, business case de cada uma dessas coisas para entender aonde você vai chegar. E com isso, você vai ter indicadores de sucesso que você vai usar para reportar essa informação externamente e para comunicar. E aí, Roberto, você tinha falado sobre comunicação, e comunicação é chave desse negócio todo, porque você pode fazer excelentes projetos. Eu tenho visto muitas empresas que fazem, mas eu faço um projeto muito legal disso, mas você comunicou onde? Não está no seu website, não está nas suas redes sociais, eu, como cliente, não tinha visibilidade disso, então, comunicar isso externamente traz um diferencial enorme. Se eu soubesse que meu cliente, meu fornecedor estava trabalhando nesse tipo de iniciativa, será que ele não teria sido priorizado em alguma questão da gente trabalhar na sequência? Então, comunicação. E aí, comunicação tanto interna, do time inteiro, então a empresa inteira, não pode ser um segredo do board da empresa, tem que ser uma coisa intrínseca a todas as pessoas que trabalham naquela empresa saberem, os objetivos de sustentabilidade da empresa são esse, muito comunicado, muito claro, para todo mundo entender, eu tenho um papel nisso? Eu posso contribuir de alguma forma? No meu trabalho, especificamente, como eu posso ajudar que a gente chegue nesse objetivo? Então, comunicado internamente, todo mundo treinado, entendendo, você pode comunicar externo e aí ter reportes de sustentabilidade, você pode fazer o modelo de relatório integrado, que é o novo modelo aqui do Brasil, especificamente falando, mas comunicação não precisa ser a formal, óbvio que depois que você tiver bons resultados para reportar, eu já reduzi tantos por cento minha pegada de carbono, já trabalhei em otimização de água, ou já executei o projeto com as pessoas que precisavam de suporte na parte social relacionada ao meu negócio. Você vai querer e vai ter o disclaimer aí de poder reportar isso num relatório, mas estratégia sempre tem que seguir esses passos básicos, você tem que se conhecer, montar os seus objetivos, fazer uma lista de que você consegue fazer dentro daquilo, avaliar os custos e otimizações que você vai ter e comunicar muito bem, para você ter um sucesso nisso. E aí, as empresas vão olhar para você e vão falar, nossa, é um diferencial. E aí, por que todo mundo olha para uma empresa como a Natura, por exemplo, e sabe que eles têm uma agenda imensa com relação a isso? Comunicação, comunicação, comunicação. E tem uma coisa importante, né, dentro desse processo da estratégia, que de novo, você estruturar implementações que façam sentido, que sejam mensuráveis, alcançáveis, de curto, médio, longo prazo, mas também uma coisa que aí conecta um pouco com uma outra pergunta que eu tenho aqui para te fazer. Vim de grandes empresas e vi momentos em que essa agenda vinha como uma coisa mandatória, sem conhecimento da nuance, das nuances da região, daquela cidade, de como você pode, de fato, fazer a diferença e potencializar os recursos que você tem, de acordo com o cenário que você está inserido, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a empresa quer então comunicar que ela está fazendo, a empresa daqui de Santo André, por exemplo, fazendo doações para ajudar a comunidade dos ribeirinhos na Amazônia. Só que comunidade aqui no entorno está sangrando. Então, ela tem um poder de tocar muito mais forte e fazer a diferença, vai fazer mais sentido para o entorno dela do que algo algo que seja para fins de marketing, talvez, porque ela não tem, o objetivo final não está sendo cumprido, né? Então, o que é importante a gente também engajar as empresas é que elas explorem aonde elas estão, que elas tracem seus objetivos dentro daquilo que elas podem ter o maior alcance possível, né? E que elas questionem, claro, quando vêm solicitações de seus clientes, até mesmo de seus fornecedores, de cumprir com um número, que muitas vezes não faz sentido,
né? Porque não está respeitando as nuances da onde a empresa está inserida. E nesse sentido que eu falei que tinha um gancho aí com outra pergunta que eu queria te fazer, quando a gente fala desse público de empresas, aqui as nossas empresas aqui no Brasil, pequenas, médias empresas, quando a gente fala desse público, a gente está falando de um público que corresponde a 51 ou 58% do PIB brasileiro. E como é que a gente pode partilhar, né? Como é que elas podem participar de toda essa agenda de compra, de aquisição sustentável, considerando que muitas dessas empresas têm recursos limitados. Eu acho que isso, Roberta, quando a gente olha para esse viés especificamente, tem duas coisas que eu acho muito importante. Olhar externo, então, e acho que para todas as empresas, não só para as pequenas, mas para todas, esse olhar externo de o que os clientes estão pedindo, o que faz sentido para o meu negócio, o que os fornecedores têm demandado, quais são as políticas públicas que podem ser aplicáveis a isso ou não. Olhar, e aí eu sempre falo para competidores também, então para as outras empresas que são do mesmo segmento do seu, às vezes do mesmo tamanho ou de formato diferente, o que tem ali que pode ser abordado que faz sentido para a sua operação, não. Mas, Roberto, esse ponto que você trouxe de que precisa fazer sentido para o negócio em si é muito real. Eu apresentei um caso, eu trabalho com Latinoamérica inteira, né? Implementação de projetos em Latinoamérica inteira. Eu apresentei um projeto muito legal do Brasil para um fornecedor no México. E aí ele falou para mim, eu posso só investir nesse projeto do Brasil? Eu falei, não faz sentido nenhum para a sua estratégia de sustentabilidade como negócio você implementar alguma coisa em um país que não é relacionado na sua própria operação. Então, assim, você sempre entender, e aí entrar num ponto muito importante, Roberta, de sustentabilidade, que é um ponto que muitas empresas têm receio, que é com relação a greenwashing, ou fazer projetos que não fazem sentido, que você está colocando investimento em algum outro lugar, ou que você não tem comprovação de que de fato tem um impacto positivo, e aí olhar pelo propósito de trás de tudo aquilo, né? O que você está querendo, qual é o seu objetivo final como empresa de chegar lá na frente? Bom, eu implementei esses 2 projetos, você não precisa implementar 50 projetos. Talvez você precise implementar um projeto, talvez você precise olhar melhor para os seus fornecedores e selecionar melhores parceiros para o seu negócio. Talvez você precise olhar para os seus clientes e entender, olha, o que vocês precisam com relação a isso? Onde eu posso me adequar, entender o que pode ser prioridade ou não. Para os consumidores, até, eu vi uma pesquisa que fala que essa geração nova, e aí olhando tendência, né, o que é futuro, como eu disse, o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que já vai a gente para o futuro, e aí quais são essas gerações novas, o que os novos consumidores, o que os novos clientes estão querendo? A pessoa que é, sei lá, de uma loja, ela quer comprar uma blusa por semana que tenha uma durabilidade baixa, que seja de baixa qualidade, ou ela prefere uma blusa que vai durar o ano inteiro, que tenha uma linha de produto, que tenha, tipo, uma quantidade de usos muito melhores do que uma coisa que dure pouco, e aí, esse é outro tópico, viu? Fast fashion, essa parte de consumo massivo de quantidade de roupas e tudo mais que está impactando horrores no nosso planeta com relação a isso. Mas eu trouxe esse exemplo exatamente para a gente pensar em, ok, o que é hoje, quais são as opções que eu tenho hoje de oferecimento para os meus clientes, e o que eu posso otimizar nisso? O que eu, olhando para o meu cenário, quais são as opções que existem? Eu posso trazer um outro exemplo também, de uma empresa de shampoo que eu até compartilhei na minha rede pessoal esses dias. Eles criaram uma linha de shampoo que não tem plástico, então, zero plástico, é como se fosse uma barra de sabonete que você utiliza e não tem plástico nenhum, e quando acaba, acaba, porque era uma barra de sabonete. Quais ideias, pequenas ideias, grandes ideias, coisas disruptivas que você pode olhar e que talvez ninguém tinha visto ainda e você enxergou uma possibilidade naquilo? Essa empresa era um ovo, era super pequenininha, tinha uma produção praticamente caseira dos shampoos dentro de casa, e hoje é uma empresa grande que está aí vendendo para o Brasil inteiro com relação a isso. Então, oportunidades de negócio que aparecem no meio disso tudo, sabe, Roberto?
Ótimo. Vou percorrer um pouco o chat aqui, que tem outras perguntas. As outras perguntas que o Maurício colocou Ah, ótimo. foram cobertas, porque ele estava falando daqui de estratégia e desafios, então a gente comentou sobre isso. Aqui tem um comentário da Gláucia falando que, além dos dados, um outro desafio é estabelecer critérios do que se pode considerar sustentabilidade, ou que são apenas planos. Porque isso, aqui, quando a gente fala de cadeia de abastecimento, também tem uma questão de unir esforços. Um comentário do Marcelo, ele fala que gostou muito desse ponto da comunicação, que é a chave do negócio para que possa gerar um movimento de engajamento, quando se demonstra os benefícios ao empresário, ao gestor, muitas possibilidades aparecem na agenda de ESG. Roseli também comentando, foram pontos aqui interessantes. Renan, falando aqui, quando a gente falou do marketing, né, ele está pedindo para você falar um pouco da crescente incidência de greenwashing, e como isso podemos nos alertar com relação a esse tema. Greenwash E a foi o Glaucia emenda falando que é uma última pergunta, porque no dia a dia ela vê, eu vejo muito, mas não intencional. Percebo que pequenos e médios querem se associar aos grandes projetos de grandes empresas, achando que vão fazer a maior diferença. Não. Ótimo, muito obrigada aí pela pergunta e contribuição de todos. Marcelo, sobre comunicação, é isso, sem comunicação, quem não se comunica, já dizia o ditado, não se dá bem, então, muito importante. Renan, sobre greenwashing, que foi o termo que eu utilizei e a Glaucia contribuiu, realmente, o que é esse termo, né? É fazer fake, ou fazer de mentira, ou fazer literalmente para assinar o papel, ou fazer um check no documento, mas que de verdade, na prática, não foi executado. E aí tem marketing sendo utilizado, por exemplo. O melhor. Sabe quando você vê um anúncio da pizzaria do seu bairro que diz assim, a melhor pizza do mundo? Bom, ele não tem indicadores, que foi o que a Glaucia perguntou, KPIs para comprovar de que de fato ele foi o melhor do mundo. Ele ganhou algum prêmio? Ele estava relacionado realmente a isso? Para sustentabilidade aplica exatamente a mesma coisa. Então, você não pode usar uma solução, um claim, ou dizer que você faz alguma coisa que você não faz. O risco de você ser pego em greenwash é grande. Acontece das pessoas trabalharem com isso sem saber. Então, eu falei que eu estava reduzindo sei lá, minha pegada de carbono em 10%. Porque eu mudei as luzes de LED, mudei as luzes antigas para o modelo de luz de LED e considerei que o gasto energético tinha reduzido 10%, mas reduziu 10% de uma lâmpada contra outra lâmpada, não reduziu 10% em total da conta para você poder, de fato, pedir ou dizer, justificar que você melhorou totalmente nisso. Então, eu sempre falo sobre uma coisa que chama, e aí tem até um órgão regulamentador global que fala sobre isso, que é Science-Based Target. Tudo tem que ser baseado na ciência, entre dados e fatos reais, aplicáveis a evidências. Você precisa ser auditável com relação a isso. Então, você precisa ter os documentos guardados, você precisa ter o processo, como era antes, como foi feito, o que foi feito depois. E aí entra muita parte da governança em tudo isso, da gestão, das reuniões, das atas, das minutas, da evolução que de fato foi feita e a comprovação. Porque se o auditor chegar e bater na sua porta, porque nós e aí as grandes empresas estão cada vez mais seguindo esse modelo de vamos auditar. Muito legal esse projeto, vamos montar um modelo de auditoria e vamos lá entender se de fato na prática isso está acontecendo, como está acontecendo, né, o que são as lições que a gente pode aprender nesse processo. Então, muito muito importante tomar cuidado, mas não deixar que isso, impeça de você, de fato, busque alternativas e soluções. E aí eu volto para o começo da conversa, da minha primeira pergunta que a Roberta fez, sobre educação e conhecimento. Buscar curso profissionalizantes, consultorias que sejam espertas nisso, pessoas que consigam te fornecer detalhes e dados e fatos concretos para você não estar navegando às escuras aí em algum ambiente que você possa se arriscar. Excelente. E falando um pouco
a gente falou muito do cenário que a gente está, né? E você falou muito de o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos manter, né? O que é que você vê como tendência futura quando a gente fala aí de aquisição, de compra sustentável? Primeira coisa que eu vejo muito forte é alteração de legislação e pontos governamentais aplicáveis. E aí eu tenho falado bastante, insistido bastante nisso, porque na verdade muitas empresas se assustam com relação a esse tópico, mas quanto mais a gente se aproxima dos 2030, né, que é o objetivo que está por trás de todo o compromisso mundial que foi feito com relação a isso, lá no Tratado de Paris e com as outras, com as Nações Unidas de uma maneira geral, como os governos e como os países estão se posicionando com relação a isso e ficando um pouco mais restritos com relação a, inclusive, taxação. Então, o maior medo de todo mundo, na verdade, é quando vier o imposto do carbono, isso está na mesa, a discussão está posta, tem países na Europa que já estão com isso muito mais evoluídos e avançados do que nós aqui na região América Latina, mas isso posto impacta os nossos negócios. Se começarem a taxar de fato, né, quem não está seguindo uma estratégia de descarbonização, ou se por quilowatt utilizado você tiver uma compensação de não utilizar energia limpa ou alguma solução assim, tem esse ponto e esse risco. Outro risco que está, por exemplo, a União Europeia que mudou a legislação de desmatamento. Ah, isso não impacta meu negócio. Tem gente que fala para mim assim, eu convivo com muita gente, né, nesse ambiente de sustentabilidade, nos cursos, na FGV, tem um público grande aí nessa agenda. E tem gente que fala assim, isso não me impacta. Bom, se eles mudaram a legislação, e eles mudaram lá a legislação de desmatamento, de que nada que vier com origem de desmatamento será aceito. Aí a produção de cana do Brasil não tem uma certificação e não foi auditada com relação a isso, então reduzem as vendas de açúcar internacionalmente, porque o Brasil não estava adequado nessa legislação. Ah, e como isso me impacta? Bom, preços dos combustíveis alteram totalmente. Nossa matriz de combustível vai lá para o etanol. Então, também mudam os preços que você vai balancear e vai ver no seu dia a dia. Nossa, mas estourou o preço da gasolina e os produtos aumentaram a inflação. Óbvio, porque aí aumentou a malha logística, não foi só para as pessoas, para os consumidores, mas foi também para as grandes empresas que aumentaram os custos da linha longa de frete. Então, sim, impacta você sim, impacta todos nós quando a gente olha para isso, então as tendências estão grandes quando a gente olha para isso. Veículos elétricos, otimização da malha logística, então, em vez de investir em petróleo, as empresas e os países devem estar olhando mais para investimentos de energias limpas, renováveis, energia eólica, energia solar, opções que a gente tem com relação a isso. Que mais que eu vejo muito em tendência em aquisições e compras, especificamente falando, alteração no processo seletivo. E aí o processo seletivo não ser mais só olhando para financeiro, só para capability, né, as conhecimentos técnicos daquele fornecedor, mas sim decidindo que se o meu fornecedor, se o meu parceiro não trabalha nesse nível de regra, nesse nível de standard, não é com ele que eu quero trabalhar. E aí isso entra tudo, tá? No social entra, por exemplo, Reputacional. reputação, tempo não sei, seus funcionários estão trabalhando a carga de horário necessária? Isso é dentro do social. Seus fornecedores dos seus fornecedores trabalham dentro da legislação, da lei? Você consegue, a sua reputação e a sua governança está cobrindo com relação a esses riscos que você podia estar exposto? E olhar tudo isso, e como eu disse, é tudo muito auditável. E com o desenvolvimento da IA e da tecnologia, e tudo mais, cada vez mais rápido você pegar algum greenwashing, algum problema, você descontinuar um parceiro por relação a isso. Os contratos já estão vindo com minutas de contrato bem rigorosas com relação a quero que você tenha compromisso com relação a isso, quero que você trate melhor a água, quero que você faça uma gestão de política de resíduos zero, que nada vá para aterro, que 100% dos seus resíduos vão para reciclagem ou alguma destinação apropriada. Então, regras estão surgindo para melhorar, óbvio, né? Sempre pensando no objetivo em comum de nós como
humanidade, garantir que a gente esteja disponível para continuar utilizando do nosso planeta e continuar vivos aí com relação a isso, mas mais que isso, é olhar tudo que está por detrás e quem não fizer, no final das contas, vai, além de perder vantagem competitiva, vai deixar de ter potenciais negócios. Então, vai ser um go, não go, sabe? Um vai, não vai, e quem não for, não foi. E você comentou da questão, né, de ter uma agenda que seja auditável. A gente falou isso nas lives que tivemos aí no mês passado voltada à saúde mental, porque a tendência é que a agenda de ESG ganhe mais uma sigla, o H, de health, de saúde. E as empresas também serão auditadas, por exemplo, confrontando as políticas de saúde, bem-estar e condições de trabalho com índices, por exemplo, de afastamento por burnout, por alguma questão que é doença ligada ao trabalho. Eu estou reforçando isso, porque a gente está falando aqui de como, para pequena, para média empresa, né, como se estruturar para essa agenda, porque tem várias coisas aí que ainda vão chegar nesse sentido, né, e esse é um indicador extremamente importante. A gente está caminhando aqui para os minutos finais do bate-papo. Tenho aqui duas perguntas a mais aqui enviadas. Uma, você começou a comentar um pouco sobre tecnologia, né? Como é que você vê a tecnologia? Você falou da importância do como inteligência artificial tende a ser uma ferramenta para o bem ou para o mal, né? Que vai ser muito importante nessa agenda, mas que outros fatores da tecnologia você vê que tendem a influenciar quando a gente fala de ter uma perspectiva inovadora, moderna, na cadeia de suprimentos? Eu acho que entram dois pontos que eu comentei. Primeiro, inteligência artificial e como os fornecedores provavelmente vão ser selecionados no futuro. Uso de dados e controle de dados, então datas, insights, e esse tipo de uso de informação. Mas mais que isso, Rob, quando eu falo de futuro, inovação e tecnologia, tem uma frente muito grande de sustentabilidade que fala sobre a desmaterialização das coisas. Isso é um conceito muito, um nome muito assustador, mas que na verdade fala sobre tudo que, por exemplo, o seu telefone substituiu. Tudo que um aplicativo que antes você precisava de alguma coisa física, por exemplo, livros. Se eu fosse hoje investir em livros, eu investiria em livros digitais. Tem muita gente que não gosta, mas em algum momento a gente vai parar de poder utilizar e aí vai ter uma limitação de quantidade de árvores que a gente pode, sim, de fato, usar para plantar e fazer livros. E aí, livros digitais já estão estruturados, todo mundo tem seu telefone e vai utilizar e vai ser a opção mais viável. Muitas coisas, câmera digital, de tirar foto, máquina de filmar, lembra o tamanho da máquina de filmar? Como era gigantesco, ou CD. Esses dias meu marido estava falando que tinha um toca-CD de 10 CDs, e aí era super tecnológico, de que podia colocar, escolher qual CD queria tocar. Isso já não existe mais. Então, a indústria que produzia aquilo, ela foi descontinuada, Extinta. né? Não existe. E aí, ou, por exemplo, negócios como a Blockbuster. Existiam físicos, as lojas, as pessoas iam lá, pegavam e tudo mais. Foi substituído por quê? Pelos streams. Se você não está olhando a futuro, o que é o futuro do seu negócio, para onde que ele está caminhando, quais são as possibilidades e o que ele pode se transformar, você fica obsoleto. Assim, num passar de dedos, assim, um estalar de dedos, você acaba ficando obsoleto e deixando de ser relevante. Então, olhar futuro,
tecnologia e tendências, e não ter medo, porque muita gente fala, ai, mas eu tenho medo da IA, ela vai tirar emprego, não sei o quê. Olha pelo outro viés, que é o que eu sempre falo para as pessoas, olha pelo viés das oportunidades que vão aparecer. Os programadores de IA, até um ano atrás, talvez não existia essa profissão. E hoje existe uma profissão que é pessoas que fazem toda a programação e inteligência por detrás disso tudo. Então, como você consegue ir olhando a futuro e tentando já captar as coisas, estar sempre antenado, e aí o LinkedIn, por exemplo, é uma boa fonte de informação, e aí as fontes de informação que a gente tem, e não só olhar para o nosso país ou para o nosso umbigo, mas ver exemplos internacionais. O que a Europa está fazendo, o que os Estados Unidos está fazendo, para onde estão indo os grandes movimentos globais, para onde a China está se movimentando com relação a isso, para a gente conseguir captar o quanto antes e se adaptar, porque a regra do jogo vai ser a adaptação. Quanto mais rápido você se adaptar, melhor você vai estar posicionando. E aí volta ao ponto inicial da conversa, que é a educação. Por quê? Educação, não, eu vou dizer cultura, porque na nossa cultura, infelizmente, nosso país, ele tende a fazer as coisas quando vira uma coisa compulsória, ou vira lei, né? E mesmo assim, ainda tentam entender que parte da norma, que parte da lei é de fato necessário implementar. Porque aí tem a questão, vou investir, mas isso, isso vai demandar que eu inove o meu parque fabril, ou faça mudanças que eu não estava querendo. E aí, por isso que muitas vezes a gente, e esse fato que você falou de ficar de olho nas tendências e que a gente possa criar essa cultura de estar à frente dos temas, seria essencial, porque a gente tem uma agenda e um espaço como país imenso, né, que poderíamos ser referência em muitas coisas, principalmente nessa agenda. Mas culturalmente, a gente, por conta da nossa preguiça cultural como país, a gente fica ainda anos-luz atrás de algumas iniciativas. E lembra do meu primeiro ponto de desafio? Qual o principal desafio de sustentabilidade? Resistência à mudança. Então, a gente tem que vencer essa barreira de resistência à mudança, olhar para o novo, olhar para o futuro, se preparar e estar antecipando essas tendências para poder estar na frente. Sem dúvida. Veja um comentário aqui, a Gláucia falando que trabalhou na Sharp, que produzia fax, videocassete, vitrola. Como eles estão hoje, Gláucia? Não existem mais, né, Ari? É isso que você falou. Foram, eu não sei se resistentes à mudança, mas simplesmente não olharam para ela, né? Não olharam para as tendências do que estavam vindo, enfim. Mas é isso. E essa coisa de ESG de maneira geral, vamos empacotar, mas empacotar no bom sentido. É um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente está sentindo na pele hoje, e hoje mesmo, o quanto a temperatura tem aumentado e tem chegado em São Paulo a graus que antigamente não chegava. Então, eu acho que as pessoas estão começando a se sensibilizar porque estão realmente passando por coisas que achavam que isso ia ser muito no futuro, né? Um futuro muito longínquo e que de fato não é, né? Então, enfim. Mas eu acho que a gente está atrasado, muito atrasado. Sim, são coisas que as pessoas, é engraçado, né? As pessoas estão, você vê as pessoas questionando ou reclamando porque, nossa, esse calor nessa época do tempo, nossa, um frio extremo nos Estados Unidos, Canadá, mas as pessoas não estão investigando o porquê, né? Fica batendo nessa tecla do fato, mas não vê o que levou à situação, né? Esse é um exemplo que toca a todos nós, né? Sem dúvida. Vejo aqui, acabaram os comentários, a gente está em respeito ao tempo. Ari,
Que bate-papo gostoso, que enriquecedor. Acho que muita da tua experiência e de tudo que você tem estudado, acho que cada um de nós aqui saímos com um aprendizado e mensagens que a gente possa expandir, né? Por isso que eu falo desse bate-papo, tem o objetivo da gente expandir realmente conhecimento e essa mensagem, porque aqui todos nós estamos falando aqui de um processo que a gente está plantando uma semente, né? Quando a gente se dedica para ter conversas como essa, são insights que a gente leva na nossa vida pessoal como consumidores, porque a gente está falando aqui da cadeia de abastecimento, então a gente falou de reputação, a gente falou de práticas, e mudar o nosso comportamento como consumidor, como pessoas que querem fazer as suas carreiras e ir para empresas que tenham um genuíno compromisso com essa agenda, esse é o papel de cada um de nós, né? De incentivar com que ao entorno onde a gente está inserido e provocar isso nas empresas, nos clientes, nos fornecedores que estendam os tentáculos nesse entorno, né? Tem muita mensagem dada aqui e eu agradeço demais o teu tempo, o tempo de cada um aqui que está presente. O Marcelo levantou a mão aqui e vai ser um prazer te escutar também nesses minutinhos, Marcelo. Fica à vontade em comentar o que você queira. Não, eu levantei por engano. Tô vendo aqui que você mandou eu ia uma mandar reação. parabéns, Excelente. um aplauso e cliquei no... Mas está de parabéns, Não está de tem parabéns. problemas. Muito obrigada, eu acho que é uma sementinha realmente que eu planto e eu tento, como eu disse, faz parte do meu propósito. Se você for numa mesa de bar comigo, é isso que a gente vai conversar, inclusive, e a gente vai falar sobre como a gente pode melhorar e olhar para frente nessa agenda. Então, agradeço aí o tempo de vocês, a noite foi ótima, foram ótimas as trocas, e precisando, meu contato está lá no LinkedIn da Roberta, então quem quiser trocar alguma ideia, tiver alguma dúvida que quiser aprofundar em algum tópico, sempre disponível aí, muito feliz de poder ajudar. E a gente quer que você esteja com a gente nas próximas oportunidades também. Combinadíssimo, vou estar, já anotei aqui, ó, dia 14, do Vinícius. E vamos ter mais agenda contigo, com certeza. Combinadíssimo. Gente, boa noite, obrigada mais uma vez e até o dia 14, a próxima live. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.